Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente à nossa continuação da aula passada, tá bom? Nós vamos tratar agora, nós vamos pegar o exemplo 4, link âncora, depois nós vamos fazer um breadcrumb, tá? E depois, por fim, abrir uma janela pop-up, que é um recurso muito bacana, muito interessante para nós enquanto programadores web, tá bom? Então, primeira coisa, vamos lá no nosso arquivo. No nosso arquivo teste aula 5, né? Nós vamos pensar em algum conteúdo para colocar aqui. Acho que pode ser o conteúdo daquele artigo, para a gente conseguir estruturar, fazer uns links âncora aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar tudo, né? Vamos tentar passar, bom, se selecionasse, vamos lá, vamos selecionar isso aqui, vamos meio que transcrever esse artigo para o HTML, tá? Copiei aqui, vamos voltar lá, vou apagar tudo aqui para a gente ter uma noção mais clara do que a gente está fazendo, tá? Vou selecionar aqui e ele vai ficar com o título em H1, tá bom? Indústria 4.0, contribuições para o setor produtivo moderno. Aqui vai ser, vamos definir um título aqui, página do artigo, tá bom? E aqui embaixo a gente vai vir com o conteúdo, o conteúdo do artigo. Vamos colocar primeiro esses nomes aqui, tá? Vamos colocar esses nomes aqui. Essa parte aqui vai ser bem legal, porque vocês vão ver o tipo de alinhamento que a gente vai poder fazer, tá? Então a gente vai criar um novo parágrafo aqui, tá? Tag P, e vamos colar isso aqui. Aí, para ficar igual tá no artigo, aqui no final, aqui depois do parêntese, a gente faz uma quebra de linha, tá? Depois do parêntese aqui, então a gente põe uma quebra de linha, tá? Para ficar mais organizado, eu vou fazer isso, ó. Eu vou dar um Enter aqui, vou fazer mais uma quebra de linha aqui, tá? Fazer mais uma quebra de linha aqui, mais uma aqui, para a gente conseguir o efeito desejado, tá? E mais uma aqui no finalzinho, mais uma aqui, ok? Então vamos dar um Ctrl S, vamos lá ver como é que fica no navegador, tá? Lembrando que eu estou fazendo alterações na página do servidor, tá? Então F5, ó, indústria, contribuições para o setor produtivo moderno, tá? Lembram que essa parte ela tá alinhada à direita? Então vamos lá ver como é que faz. Na verdade os dois, né? O título, tanto o título quanto essa parte dos autores aqui. Então vamos lá, a gente vem aqui no P, aliás no H1, deixa eu ver se dá certo o parâmetro align, né? Align right, acho que é assim que escreve mesmo. Ctrl S, F5 e tá lá, alinhado à direita, tá? Esses nomes também a gente vai alinhar eles à direita, right, ok? Ctrl S, F5, tá lá, alinhado à direita, tá, pessoal? Agora nós vamos fazer o seguinte, alguns deles parece que estão em negrito, né, os nomes das pessoas. Então o que a gente faz? Strong, tá? Strong só nos nomes do pessoal aqui, ok? No final aqui fecha o strong, lembrando de colocar a barrinha, certo? Não pode esquecer, senão dá problema no código. Ctrl S, vamos lá ver como é que ficou, F5 e estão em negrito, tá bom?
Agora a gente vai fazer o resumo, tá? Que é tudo isso aqui, ó. Então nós vamos criar um parágrafo, um outro parágrafo, tá? Ctrl C. Aqui embaixo, parágrafo. Ok? Ctrl V, tá bom? Então aqui a gente tem o resumo. Perceberam que ele está em itálico. Então a gente cria uma tag I aqui e fecha a tag I, tá? Ctrl S, Alt Tab, F5. Ok? Temos o resumo. Só que esse resumo, pelo que está aqui no artigo, ele está justificado. O que significa que ele está retinho aqui, ó, dos lados, né? Então a gente vai lá na tag P e define o alinhamento, tá? Justify, ok? Ctrl S, Alt Tab e F5. Alinhou, tá bom? Agora, o que a gente pode fazer? Vamos ver, palavra-chave. Palavra-chave. Vamos colocar. A gente pode fazer só um BR, tá, pessoal? Para não precisar abrir outro parágrafo. Então a gente faz só um BR aqui, uma quebra de linha. E coloca a palavra-chave, tá? Aqui a gente pode fazer um I, que é o de itálico, ok? Barra I, certo? Vou colocar um pontinho aqui, Ctrl S, ok? Então vamos testar para ver como é que fica. Tá, a palavra-chave tá aqui, vamos dar para ficar esteticamente melhor. Vamos colocar outro BR, Alt Tab e F5, tá lá. Então agora vamos passar para a parte do texto. Nós vamos fazer só a introdução, tá, pessoal? Para não ficar uma coisa muito grande. Ó, vamos selecionar aqui. Vamos deixar só na primeira página, senão a gente perde um pouco de domínio do texto. Vamos colocar um parágrafo, tá? Mas antes do parágrafo aqui, o que a gente pode colocar? Um subtítulo. Podemos colocar, por exemplo, um H3. Por quê? Porque ele vai ser o introdução, ok? E dentro do P, o conteúdo da introdução. Aí o que a gente tem que fazer aqui? A gente vamos olhar esse código. Vamos fazer um BR no final dos parágrafos, tá? No final dos parágrafos. BR aqui. Vamos acelerar um pouco, senão a aula termina e a gente não fez. Vamos colocar só até aqui, tá, pessoal? Que aí já vai ter, a gente vai ter conteúdo para trabalhar. Todo o texto ele tá justificado. Então a gente vem aqui, coloca o align, justify, ok? Vamos dar só uma tabulação aqui para o texto ficar mais harmônico, né? Mais tranquilo de ser trabalhado. Vamos dar um Ctrl S, Alt Tab, vamos lá na página para ver como é que tá. Ó. Então aqui para baixo a gente tem a introdução, tá vendo? Só que com a diferença que a gente tem que pôr os parágrafos aqui, né? Eu coloquei os BRs lá, mas na verdade são parágrafos. Então vamos colocar aqui, é bem rapidinho. Vamos colocar aqui. Vamos fazer um esquema aqui para trabalhar esses parágrafos, tá? Então aqui a gente tem outro. Aqui no BR a gente fecha o parágrafo e iniciamos outro. Aqui a gente fecha, inicia outro. E aqui a gente fecha o P e inicia outro, tá? Ctrl S, Alt Tab para ver como é que fica. Beleza, agora ele já está saltando algumas páginas, olha só. Agora é o seguinte, pessoal, conceito de link âncora, né?
a gente vai colocar aqui no final da página um link que vai, cujo objetivo é levar a pessoa de volta lá para o início da página, tá? Voltar ou ir para o topo da página, ok? Ctrl S, vamos lá, e tá aqui no finalzinho da página, tá, pessoal? Deixa eu fazer uns BRs aqui para vocês, para facilitar, para vocês verem na videoaula, tá? Vamos fazer alguns BRs aqui, Ctrl S e tá aqui. Vamos dar um... Beleza, tá aqui, ó. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar para onde a gente quer que esse texto volte, né? Então a gente pode colocar, por exemplo, aqui, ó, no H1, tá? Para isso a gente usa o parâmetro ID, tá bom? ID, e a gente coloca, por exemplo, topo, ok? Se não me engano, não tem o cerquilha, tá? Vamos lá agora. Agora a gente desce lá no link e coloca dentro do href, tá? O nosso ID, tá bom? Topo. O ID que a gente criou. Dessa vez sim com o cerquilha, tá? Lá o ID tá sem o cerquilha e aqui tá com cerquilha. Então vamos dar um Ctrl S e vamos clicar lá. Vamos atualizar a página, né, da F5 ou atualizada na mesma, e vamos clicar para ver o que acontece, tá bom? Olha só, voltamos para o início da página. Esse é o efeito de um link âncora, tá bom? Não vou fazer para vocês agora, vai ficar como exercício na plataforma de casa, vamos ver, aquela ideia de sumário, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou montar uma atividade para vocês, vocês vão fazer, vão postar, né, estilizar esse artigo aqui na plataforma, inclusive vai ser esse artigo mesmo. Vocês vão fazer um mini sumário, tá? Para a pessoa, por exemplo, eu quero ver os resultados finais desse artigo. Aí ela clica lá e automaticamente ela cai na seção resultados finais, tá bom? Então vai ficar como exercício de casa. Essa é a função de um link âncora, certo? Agora nós vamos fazer qual exemplo? Breadcrumb. Não, vamos fazer o exemplo 3 aqui, abrir uma janela pop-up, tá? Para abrir uma janela pop-up, por exemplo, vamos ter uma ideia aqui. A gente pode ter no nosso site, por exemplo, eu vou colocar um link aqui perto da introdução, tá? Um pouco para cima da introdução. Aqui. Vamos colocar um link para abrir uma janela pop-up, né? Por exemplo, eu quero consultar o currículo do autor, né? Aliás, vamos fazer melhor? Vamos lá no nome do autor e vamos colocar o seguinte. Vamos colocar um link aqui. Vamos colocar um link aqui. Deixa eu pensar. Vamos estruturar melhor isso aqui. Né? Link a href, ok? E fecha o link aqui. Para onde que a gente quer levar? A gente quer de repente consultar o currículo desse cara, né? O currículo na internet dele. Tem a plataforma Lattes. Então a gente vai fazer o que? A gente vai colocar, deixa eu abrir minha colinha aqui, porque essa parte a gente não trabalha tanto com ela. Teste pop-up. Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai colocar o cerquilha aqui, ó, dentro do href, e o endereço que a gente vai querer acessar, por exemplo, vamos colocar o site do Google como exemplo. Ele vai estar aqui, ó, entre aspas simples ou apóstrofo, né, que a gente chama isso aqui de apóstrofo, dentro desse parâmetro onClick, tá? Então, dentro do onClick,
a gente vai colocar esse window open, né? Abra uma nova janela e a gente vai definir o endereço de destino, seja uma página que a gente está acessando, inclusive a gente pode abrir aquele mesmo arquivo PDF aqui, tá? A gente vai dar um título para essa página, né? A gente pode controlar se tem o status, né? Se tem toolbar, que é aquela barrinha de rolagem lateral do lado direito, né? Onde a gente clica e arrasta para cima e para baixo. Aqui está como não. E tem scroll bar também, tá falando que tá yes, né? Que mais? Toolbar, pessoal, na verdade é a barra de ferramentas, né? Ferramentas eu acho que é tools. Não sou muito tão bom de inglês como gostaria, mas toolbar significa ferramentas. Scroll bar, sim, é a barrinha lateral de rolagem, tá? Por fim, a gente identifica aqui as posições, os parâmetros width e height, tá? Altura e largura, tá bom? E finalmente aqui depois da abertura da tag A, nós colocamos o link realmente, né? E depois fechamos a tag A. Então vamos colocar esse link lá no nosso onde a gente quer abrir, né? Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Beleza. Tá aqui no Paulo Henrique Moura de Souza, tá? A gente vai substituir isso aqui. Para ficar mais organizado, vamos fazer assim, ó. Tá? Essas regras de indentação sempre são boas, pessoal. É ótimo isso aqui. Porque a gente tem mais clareza do código, né? Então vamos dar um colar aqui. E aí a gente vai abrir um on-click. A gente vai apontar para o artigo .pdf, tá bom? Suponhamos que esse documento PDF seja o currículo do Paulo, né? Então vamos ver se funciona. Ctrl S, Alt Tab e F5, tá? Vamos lá, olha só, o Paulo Henrique ele já está linkável e vamos ver o que acontece, se vai abrir ou não a janela pop-up, tá? Ó, abrimos o pop-up e ele abriu o artigo nessa janela pop-up. Olha só que legal. Podia ser o currículo do Paulo, né? E assim vai. Percebam que aqui eu determino o scroll, né? O scroll bar, barra de rolagem, mas eu eliminei a barra de ferramentas que normalmente a gente tem nos navegadores padrão, né? Então aqui, ó, eu não tenho opção voltar, não tenho opção atualizar, não tenho. Então, olha só que bacana. E eu também tenho o dimensionamento dela, né? A largura e a altura, né? Ela não está travada aqui, quer dizer que eu posso redimensionar ela, mas os valores iniciais eram aqueles, né? Largura e altura. Tá bom, pessoal? Isso é uma coisa muito bacana de fazer. E também na atividade de vocês eu vou colocar para vocês fazerem essa questão do pop-up, né? Mas também dessa vez direcionado ao currículo, tá bom? Então vamos para o breadcrumb, né? Que nada mais é que a barra de navegação aqui em cima. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Deixa eu fechar aqui, organizar essas coisas. Breadcrumb. Pessoal, vamos lá. Suponhamos que eu esteja... deixa eu apagar isso. Não vou apagar não. Olha só, vamos supor que eu esteja dentro de um artigo, né? Um artigo lá sobre Indústria 4.0. Antes de Indústria 4.0, vamos supor que eu esteja numa seção de tecnologia e depois a home page, né? Vamos pensar assim num caminho mais para o final para regredir. Então nós temos o que aqui? Nós temos homepage ou página inicial, né? Vamos colocar assim, melhor. Página inicial. Depois nós temos tecnologia. Depois nós temos indústria 4.0.
que seria uma categoria, né, digamos assim. E finalmente a gente estaria no artigo, né, Indústria 4.0 aqui. Então vamos ver como que fica isso lá no layout mesmo, né? Ctrl S, atualiza e aqui em cima, ó, seria a página inicial, né? Tecnologia, categoria, Indústria 4.0 e por aí vai. Por quê, pessoal? Porque se eu quiser fazer isso aqui um link, né? Na verdade, isso é uma boa prática enquanto programadores web, eu posso voltar para a categoria 4.0, né? É como se fosse um atalho, né? Se eu quisesse voltar mais um pouco, né, para a tecnologia, basta eu clicar aqui, ok? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia transformar isso aqui, né, todos eles, na verdade, em links, né? HF, certo? E olha só o efeito desejado, né? Aqui poderia ser, por exemplo, página inicial.php, né? Ou HTML, tanto faz. Tanto faz, digo assim, vai depender do seu projeto, né? Vamos lá agora e, ó, criamos um link, tá? Criamos um link. Depois, tecnologia, né? Mesma coisa, a gente cria um link de referência, né? E fecha ele aqui. Da mesma forma, a categoria aqui, Indústria 4.0. Ok? Então aqui a gente termina o nosso breadcrumb. Olha só. Então eu poderia clicar em Indústria 4.0, que aí teriam listados vários artigos correlatos ao tema, né? Poderia voltar mais um pouco numa categoria maior, que teria dentro dela a Indústria 4.0, Tecnologia da Informação, Ciência da Computação e muitos outros. E finalmente poderia voltar para a página inicial, tá bom? Isso aqui é muito usado em sites de notícias, tá? É aquele conceito que eu trabalhei com vocês de navegabilidade, né? E mais dentro da navegabilidade a questão do breadcrumb, da migalha de pão, né? A gente vai deixando migalhinhas para depois saber voltar, saber onde está e saber voltar. É muito importante também para os sistemas, né, que venhamos a desenvolver aí futuramente, tá bom? Aqui fica sem link mesmo, porque é como se fosse o título da notícia, então não faz sentido ter um link aqui. Ok, pessoal? Só vou dar um zoom aqui para vocês entenderem maior como é que tá ficando. Eu poderia trocar esse símbolo aqui? Posso, tranquilo. A gente pode colocar, por exemplo, uma setinha, né? Se usa muito essa setinha aqui, ó. Essa setinha aqui, tá? Vamos ver como é que fica. E olha só, é como se fosse uma trilhazinha, um caminho que a gente seguiu até chegar no artigo, tá? Então fica aí essa contribuição, né? Mais essa aula sobre os nossos tipos de links, né? São ferramentas essenciais no desenvolvimento de qualquer projeto. Então a gente trabalhou Leia Mais, a gente trabalhou baixar um arquivo, né? Aquele arquivo ele pode ser PDF, ele pode ser MP3, que é uma música, ele pode ser um arquivo, né? Pode ser uma foto, ele pode ser um arquivo .zip ou .rar, né? Arquivos compactados, pode ser PDF, pode ser .doc, enfim, qualquer extensão que vocês queiram. Trabalhamos também a questão de abrir a janela pop-up, né? Muito útil também. Trabalhamos a questão do link âncora, tá? E trabalhamos a questão do breadcrumb, né? Sempre me atrapalha um pouquinho na pronúncia do inglês. Mas essa foi a nossa aula final de fechamento do listas, elementos textuais e hiperlinks. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima para vocês.